Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que está literalmente sobre os nossos pés o tempo todo, mas que a gente quase nunca para pensar de verdade: o solo. E olha, já vou adiantando, não estou falando de terra, de poeira. O que existe debaixo da gente é um universo complexo, cheio de vida e, o mais importante, essencial para tudo. Bora mergulhar fundo nisso. Então, para começar essa nossa jornada, a pergunta que não quer calar é: o que é o solo de verdade? Um spoiler rápido: é muito, mas muito mais do que aquela sujeira que a gente tira do sapato. Na real, é a base da vida como a gente conhece. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que o solo é tão importante. Depois, vamos dar uma de cientista e dissecar a anatomia dele. Vamos conhecer a diversidade de solos que existe, entender a crise braba que ele está enfrentando, descobrir como a gente pode curar nossa terra e, por fim, refletir sobre o papel do solo como a base do nosso futuro. Certo. Então, por que o solo importa tanto assim? A melhor forma de pensar nisso é imaginar o solo como o grande ponto de encontro da vida. É ali que a geologia, sabe, as rochas, a biologia, os seres vivos e a química se encontram para criar algo simplesmente extraordinário. É fundamental entender que o solo não é uma coisa parada, inerte. Pelo contrário, ele é um ecossistema que pulsa vida. Ele serve de casa para uma infinidade de organismos, ele recicla nutrientes, é a base para a produção da nossa comida e ainda funciona como um filtro gigante para a nossa água. Sem um solo saudável, bom, nada disso acontece. Simples assim. Agora que a gente já entendeu a importância dele, que tal a gente dar uma espiada mais de perto? Vamos entender do que o solo é feito, camada por camada. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Se a gente pegar um solo bem saudável, metade dele é espaço vazio. É isso mesmo, 50% são poros preenchidos com ar e água, que são essenciais para toda a vida que mora ali. A outra metade é a parte sólida, 45% de minerais, que vêm das rochas, e só 5% de matéria orgânica. Parece pouco, né? Mas esses 5% são incrivelmente poderosos. Outra coisa, o solo não é uma massa uniforme. Ele é todo organizadinho em camadas, que os cientistas chamam de horizontes. Eu adoro a ideia de que esses horizontes são como as camadas da pele do nosso planeta. Cada uma tem uma cor, uma textura, uma função, e juntas elas contam a história daquele lugar. Então vamos fazer uma viagem rápida para dentro da Terra. Lá na superfície, a gente tem o horizonte O, que são as folhas e galhos, sabe? A serapilheira. Logo abaixo, o horizonte A, que é aquele solo bem escuro, fértil, cheio de vida. Depois vem o E, uma camada mais clarinha, e o B, que é onde os minerais que a água leva para baixo se acumulam. Mais fundo ainda, o horizonte C, que já é uma transição para a rocha. E lá no final, o horizonte R, a rocha sólida que deu origem a tudo isso. Assim como a gente tem florestas, desertos e todo tipo de bioma, a diversidade de solos pelo mundo também é gigantesca. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, focando aqui no Brasil. Pensa num país do tamanho do Brasil. É claro que a variedade de solos ia ser absurda, né? São reconhecidas 13 classes principais de solos por aqui. É um verdadeiro mosaico debaixo dos nossos pés. E para a gente ter uma ideia dessa diversidade, vamos comparar dois tipos bem contrastantes. De um lado, a gente tem os latossolos. Eles cobrem quase 40% do Brasil. São aqueles solos bem antigos, profundos, muito comuns em regiões tropicais. Do outro lado, completamente diferente, temos os organossolos. Eles são formados basicamente por matéria orgânica acumulada em áreas de várzea, por exemplo. São super escuros, leves e abarrotados de carbono. Essa comparação já mostra um universo de diferença que pode existir de um solo para outro. Bom, mas agora a gente precisa mudar um pouco o tom da conversa e falar de um assunto bem sério. Esse recurso tão vital que é o solo está sob uma ameaça constante. A gente precisa entender a crise da degradação do solo. O que é essa tal de degradação? Basicamente, é quando o solo perde a sua saúde, a sua capacidade de ser produtivo. É como se ele ficasse doente, perdendo nutrientes, estrutura e vida. E o pior é que, embora isso possa acontecer naturalmente, as nossas atividades aceleraram esse processo a um ritmo que é, sinceramente, alarmante. Um exemplo que todo mundo já viu de alguma forma é a erosão causada pela água. Ela começa de um jeito sutil, com a erosão laminar, que vai lavando uma camadinha fina de solo. Aí, a água começa a formar pequenos sulcos. Se nada for feito, esses sulcos viram ravinas enormes. E no estágio final, mais catastrófico de todos, surgem as vossorocas. São verdadeiros abismos que rasgam a paisagem.
E a erosão é só a ponta do iceberg. Existem outras crises, muitas vezes silenciosas. Temos a salinização, que é o acúmulo de sais que deixam o solo estéril. A desertificação, que avança sobre terras secas. E, claro, a contaminação por produtos químicos. São várias frentes de batalha ameaçando a nossa base. Ok, a gente viu o tamanho do problema. Mas e aí? Tem solução? Tem. E é aqui que a conversa fica boa, porque a ciência nos dá ferramentas incríveis para a gente começar a curar a nossa terra. E antes de mais nada, é super importante entender a diferença entre duas palavras, recuperar e restaurar. Recuperar uma área é fazer ela voltar a ser funcional, a ter uma utilidade, mesmo que seja diferente do que era antes. Já restaurar é um objetivo muito mais ambicioso. É tentar trazer aquele ecossistema de volta a ser o mais parecido possível com o seu estado original. É uma distinção chave. E falando em técnicas, se prepara para conhecer uma das mais geniais que existem, a fitorremediação. A ideia é de uma simplicidade brilhante, usar plantas para limpar a sujeira que a gente fez. É isso mesmo, usar o poder das plantas e dos micróbios que vivem com elas para absorver, quebrar ou simplesmente travar os poluentes no solo. É a natureza trabalhando a nosso favor. E como é que essa mágica acontece? Existem vários jeitos. Na fitoextração, tem plantas que são verdadeiras aspiradoras de metais pesados. Elas puxam e guardam nos tecidos delas. Na fitoestabilização, as raízes das plantas ajudam a imobilizar os contaminantes, impedindo que eles se espalhem. E tem também a risodegradação, onde os micróbios que vivem ali, pertinho das raízes, literalmente comem os poluentes. É uma cooperação fantástica. E olha, a fitorremediação é só uma das cartas na manga que a gente tem. Existem muitas outras técnicas, desde usar micróbios específicos até tratamentos que usam calor para cozinhar e eliminar os poluentes. A mensagem aqui é de esperança. A ciência tem um kit de ferramentas cada vez maior para a gente lutar contra essa degradação. E com isso, a gente chega ao final da nossa conversa e à ideia central de tudo isso. O solo não é só o chão em que a gente pisa. Ele é, literalmente, a fundação da nossa civilização e de todos os ecossistemas. Tem uma frase que, para mim, resume tudo perfeitamente. O solo é a interface da vida. É nesse sistema complexo que o mundo das rochas e o mundo dos seres vivos se encontram. E é nessa camada fininha que a mágica que sustenta o nosso mundo acontece. Então eu quero terminar deixando uma pergunta para todo mundo refletir. Se o solo é a base de tudo, a fundação da nossa casa, será que a gente está cuidando dessa fundação com o respeito e o cuidado que ela merece? Porque a resposta para essa pergunta vai definir, sem dúvida nenhuma, a estabilidade do nosso futuro. Muito obrigada pela companhia.